A igreja pode fazer marketing? Muitas pessoas têm um conceito negativo de marketing porque, na verdade, elas têm uma ideia bem limitada e muitas vezes errada do que é marketing, né? Muitos têm aquela ideia de que marketing, vamos dizer, se trata simplesmente de vendas com uma persuasão, muitas vezes inclusive mentirosa. Então, claro, com esse conceito negativo na cabeça, ninguém quer associar marketing com igreja e tem uma tendência a dizer que a igreja não pode fazer marketing, que marketing é errado, como se fosse algo desonesto da igreja fazer marketing. No entanto, o marketing ele é muito além de um processo de vendas persuasivo. Ele pode ser aplicado num processo de vendas persuasivo, mas o conceito de marketing ele é muito mais amplo do que isso. Marketing é um conjunto de atividades que visa entender e atender às necessidades do cliente. Aí você fala, pô, mas eu sou pastor, eu tenho uma igreja, eu não tenho cliente. Tudo bem, não é o fato de você não vender nada para ninguém que você não tem um público-alvo, vamos dizer assim. Você não quer olhar as pessoas como cliente, ok, tudo bem, mas tem um público que você quer se conectar, tem um público que você quer alcançar, que você quer se comunicar. Então vamos pensar no público sem igreja. Você pode olhar para eles sim como seu cliente, mesmo que você não vá vender nada para eles, porque você vai ter que se conectar com essas pessoas, você vai ter que chamar a atenção delas, você vai ter que desenvolver um relacionamento com elas para que elas possam te ouvir, mesmo que você não vá vender nada. Então você pode olhar para eles com esse conceito, né, de marketing sim. Tem muitos pastores que acham que marketing é errado, mas eles mesmos fazem marketing sem saber que estão fazendo marketing. Se a gente entender que marketing é muito além de uma estratégia de venda persuasiva, se a gente entender que marketing tem a ver com isso que a gente falou, né? Que visa entender e atender as necessidades das pessoas, a igreja faz a mesma coisa. Toda igreja faz marketing. Quando você tem um nome de igreja, você que é pastor, que é contra marketing, quando você põe um nome na sua igreja, você está fazendo marketing. Quando você coloca uma cadeira mais confortável para as pessoas sentarem na igreja, você está fazendo marketing. Quando você instala um ar-condicionado na igreja, quando sua igreja tem um estacionamento, quando você entrega folheto para os vizinhos, você está fazendo marketing. Quando você coloca uma placa na frente da igreja, você está fazendo marketing. Logo, toda igreja faz marketing. Mesmo aquelas que acham que marketing é do diabo, faz marketing. Então, minha pergunta é, se toda igreja faz marketing, por que a gente não faz marketing bem feito e de um jeito que vai favorecer o povo sem igreja a chegar na igreja? Por que a gente não usa o marketing como uma estratégia de comunicação para ganhar o não crente da cidade? É muito triste porque, generalizando, a igreja ela tá tipo assim, 30 anos, eu não estou exagerando, é sério, a igreja está tipo 20, 30 anos no mínimo atrasado com essa questão do marketing. A igreja faz marketing do jeito que as empresas faziam há 20, 30 anos atrás. E a gente está em 2020, né? Então a igreja não pode usar o marketing de 1990. A gente tem que se atualizar, né? O mundo hoje está cada vez mais digital. A atenção das pessoas está no digital. E tudo que tem a ver com, né, remarketing e lista de e-mail, ferramentas, a maioria das igrejas não usa nem sequer 10% das ferramentas digitais que existem atualmente. Então vamos entender, marketing não tem a ver, né, a gente usar marketing para a igreja, ele não tem a ver com modismo, né, ou simplesmente de ser, vamos dizer, ter mais seguidores, ter um alcance online maior. Eu sempre falo que seguidor é simplesmente uma métrica de vaidade, tá? Número de curtidas na página, isso tudo é métrica de vaidade, né? Não se trata simplesmente de ter um alcance online maior, senão de você realmente conseguir ganhar pessoas para Jesus, pessoas chegarem na sua igreja através das redes sociais, através do mundo digital, né? E muito menos tem a ver com a gente querer utilizar o marketing para atrair as pessoas na igreja a qualquer custo, sem compromisso com Deus, né? Quando a gente fala de marketing para a igreja, tem muito pastor que não tem ideia do que eu estou falando e às vezes vem e critica e reclama e diz, não, meu Deus, isso está falando para atrair as pessoas, né, para a igreja de qualquer forma. Não tem a ver de atrair as pessoas para a igreja de qualquer forma. Claro que a gente quer que as pessoas se comprometam com Cristo, né? Mas tem um processo, muito menos tem a ver com a gente abandonar o Espírito Santo. Meu Deus, então agora eu vou confiar que o crescimento da minha igreja está em cima do marketing. Não, é Deus que dá o crescimento da igreja. No entanto, Deus nos deu inteligência para a gente usar os recursos que existem disponíveis para a igreja. Né? Isso é a mesma coisa que você querer pregar. Se a tua igreja tem lá 200 membros e você quer pregar sem microfone. Se não acontecer um milagre, dificilmente as pessoas vão te ouvir, porque você vai ter que ficar gritando para elas te ouvirem. Você vai usar o microfone, porque o microfone ele é uma ferramenta que aumenta o volume da sua voz, ele amplifica o volume da sua voz, favorecendo as pessoas a escutarem. A internet é a mesma coisa. A internet ela te dá esse volume, ela te dá esse alcance. Né? Então não tem a ver com modismo, nem ter seguidores, nem abandonar o Espírito Santo e a sã doutrina. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver simplesmente de ser uma ferramenta
para a gente poder ganhar pessoas para o reino de Deus. Então, se a gente pensar, na verdade, em marketing como um processo de comunicação, a gente pode usar ele. Como eu falei, ele é muito além de simplesmente uma estratégia de vendas persuasiva. O marketing, sim, ele tem a ver com vendas, mas o marketing ele é uma estratégia de comunicação e que a igreja pode usar isso a favor do reino de Deus. Como eu falei, cada vez mais a atenção das pessoas está no digital e a igreja ainda está lá fazendo marketing dos anos 90, entregando folheto para os vizinhos. Nada contra entregar folheto aos vizinhos, mas existem outras formas hoje de se conectar com as pessoas, que você gasta muito menos dinheiro, muito menos tempo e te dá muito mais resultado. Tá? Então é triste a gente ver que muitas vezes, estou generalizando, isso aqui obviamente não se aplica a todo pastor e a toda igreja, mas tem muitos pastores que sim, que ficaram com uma mentalidade retrógrada. Outro dia eu estava numa reunião de pastores e um deles falou lá, os jovens da minha igreja estão começando a ler a Bíblia no celular, instalar o aplicativo da Bíblia no celular para ler a Bíblia no celular. Eu falei para eles que não, que tem que ler o livro mesmo, tem que ter um livro físico na mão. Eu obviamente não falei nada, né? Cada um com seus problemas, mas eu pensei, cara, um pastor com uma mentalidade dessa, não é que ele não chega a usar 10% dos recursos digitais que tem disponível para a igreja. Ele não usa nenhum por cento disponível do que tem para a igreja hoje em dia, né? Porque é uma mentalidade do passado, muito retrógrada, né? Então, eu gosto muito de um verso que está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16, onde Jesus fala assim, né? Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, a Bíblia está nos falando que a gente deve ser prudente como a serpente, né? Tem outras versões que diz espertos como as serpentes. Quando foi a última vez que a gente escutou na igreja sobre a gente ser, né, astuto, né, como a serpente, inteligente, né, esperto, prudente como a serpente? A gente não entende muitas vezes isso. O contexto desse versículo está dizendo, né, que Deus nos envia como ovelhas entre lobos. E a igreja é isso, a igreja é como se fosse uma ovelha entre lobos. Que lobos são esses? É a mídia secular que está todo o tempo detonando a fé cristã, detonando os cristãos, espalhando fake news ou pintando uma imagem da igreja que a pessoa que não vai na igreja não conhece, né? Outras, tem várias religiões, né, vamos dizer, que espalham mentira em relação a Jesus, mas que sabem usar as redes sociais, que sabem usar a internet, que estão no século XXI. E a igreja de Cristo, muitas vezes, a gente é retrógrado, tem uma atitude retrógrada, né? Então, o marketing, ele pode ser íntegro, ele deve ser íntegro. Não é impossível existir marketing e, ao mesmo tempo, ter transparência, ao mesmo tempo, ter integridade. Se a gente pensar nele como um processo de comunicação, é totalmente possível que o marketing ele seja íntegro e ele pode ser uma ferramenta poderosa na mão da igreja, não só para a igreja ter mais alcance online, mas para a igreja poder literalmente ganhar pessoas para o reino de Deus. Ok? Deus te abençoe.